alguns fatos sobre a Igreja Congregação Cristã no Brasil, na qual os seus coleteiros inúteis desconhecem. Primeiro, só porque a CCB segue à risca as recomendações do apóstolo Paulo através de suas cartas paulinas, ela tenta reivindicar o lugar da igreja primitiva. O que a CCB não entende é que na igreja primitiva, ou dos apóstolos, o espírito que se manifestava ali veio do céu e é 3 vezes santo. Estou falando do Espírito de Deus. Inclusive a Bíblia, ela mostra os prodígios que aconteciam entre os apóstolos após eles receberem esse Espírito. Curavam os enfermos, ressuscitavam os mortos, falavam novas línguas, davam vista aos cegos. É só maravilha. Os seus profetas eram, olha, 100% inspirados. Não tinha esse negócio de ficar atrás de um púlpito, praticando a bibliomancia e incorporando espíritos de Umbanda, igual na CCB. Um caso muito famoso entre os apóstolos: Pedro, Ananias e Safira era um casal que vendeu um terreno e não sei o que aconteceu lá, eles resolveram mentir para Pedro sobre o valor. O apóstolo Pedro, revestido do Espírito de Deus, um Espírito puro, um Espírito que é onisciente, onipresente, onipotente, sabe tudo. Quando aquele casal, um de cada vez, entrou dentro do templo, Pedro não ficou atrás de uma tribuna. Entrou alguém aqui hoje, você que está aqui hoje, Deus manda te dizer, Deus manda te falar. Estou pregando, mas não sei para quem que é. Não. Isso aí é espírito de confusão. Então, Pedro chegou nesses casal, um de cada vez. Ananias, você não mentiu ao homem, mentiu a Deus. E ali caiu a sentença. Safira, a mesma coisa. Agora, esses falsos profetas de púlpito da CCB, esses homens que se acham profetas, né? Eles acham que são alguma coisa nas mãos de Deus. O espírito que está se manifestando neles, infelizmente, não é o mesmo do tempo dos apóstolos. A CCB, ela criou um ritual que se assemelha muito àqueles que ocorrem nos centros de Umbanda. E o pior, ela apelidou essa aberração, de palavra de Deus, pão quentinho,
pão que desce do céu. Deus falando na boca do seu servo. Deus falando. Você vê Deus falando. Isso aí é um banda puro. Eu falo sem medo de errar. Eu blasfemo mesmo. Isso aí é um banda, CCB. Eu estava lendo um livro de um ex-maçom, onde ele fala da congregação cristã. Ele fala assim, ó, a CCB ela tinha tudo para ser uma igreja diferente das outras, mas infelizmente ela se inclinou, adotou a prática do espiritismo. Como que é esse espiritismo na CCB? Esse espiritismo disfarçado de palavra de Deus. O que é? O irmão que está lá atrás de uma tribuna, em determinado momento do culto, fala assim para a Irmandade: Irmandade, agora vamos ficar na comunhão para que o Senhor envie do céu a sua santa palavra. A palavra já foi revelada, CCB. A palavra revelada é Cristo. Ele é a palavra. Inclusive, a própria Bíblia fala: tu engrandecesse a tua palavra acima do teu santo nome, que é Cristo. Ele é a palavra, ele é o verbo que se fez carne, ele é a palavra de Deus, que habitou entre nós. Vocês sabem disso. Não existe esse negócio de palavra revelada. Então, vai, em continuação. Aí daqui a pouco o irmão faz uns comportamentos, o cooperador ancião faz um comportamento, fica se comportando lá de forma estranha, atrás de um púlpito, né? Parece que está recebendo alguma coisa. Aí ele falou assim: o Senhor me revelou a palavra nesse último momento. Aí ele pega a Bíblia e faz assim: abre. Aí ele lê um versículo, lê rapidamente um versículo, uma passagem bíblica famosa. Em seguida, uma ou várias entidades vai incorporar nele prática. Isso aí não pode ser chamado de cristianismo. Isso aí não é cristianismo primitivo. Isso aí isso é satanismo, CCB, isso é satanismo. Aí, aquele demônio, entidade, sabe-se lá o que for, começa a falar através da boca dele. Mas só que é um espírito de confusão. Aí começa assim: Deus está me mostrando que entrou alguém aqui hoje. Você que está aqui hoje, você que está sentado aqui hoje, Deus manda te dizer, Deus manda te falar: eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. As pregações são sempre materialistas. Não tem nada de espiritual. Porque assim como o diabo usou da palavra de Deus para tentar vencer Cristo no deserto, a mesma coisa ele faz em cima dos cultos da CCB. Fica prometendo as coisas. Tudo isso te darei, irmandade da CCB, ó, a palavra de hoje. Ó. Tudo isso te darei, se prostrado, adorares. Adorares ao teu ancião, se prostrar para eles no momento dos cultos, se prostrar para o obelisco de Baal, se prostrar para o olho de Horus que está construído em algumas salas de oração no teto, de alguma sala de oração, se prostrar para o homem, se prostrar para a trindade satânica, se prostrar para um nome de um Jesus desconhecido, um letreiro lá. Isso aí não é bíblico, isso aí não é de Deus, isso aí é do inimigo da nossa alma. Vou contar um caso para vocês que aconteceu comigo. Não é testemunho terceiro, não. Só para vocês terem ideia de qual espírito que está se manifestando nos púlpitos. São demônios. Incorporação de demônios, CCB. E ainda vem falar que é profeta. É profeta, pateta, seus patetas mentirosos. Coitada, sabe o que eu construí? Buscando a palavra na CCB. Então, hoje eu tenho 3 casas de alto padrão, 2 Ferrari,
Tenho várias empresas multinacionais. Fiquei rico, só buscando a palavra na CCB. Eu nem trabalhava mais, sabe o que eu fazia? Ia lá buscar a palavra. Deus me dava tudo de mão beijada, o Deus da CCB. Tem que zombar mesmo essas coisas, né? Aquilo ali é só para destruir, gente. Aquilo ali, ó, aquilo ali é uma arma de manipulação mental e para levar o povo a cometer o pecado de consultar os espíritos, vamos dizer assim. Então, sobre o caso que eu ia contar agora há pouco. Na época que a minha Santíssima Mãe, eu sempre falo dela, né, é que eu sinto muita saudade, da minha Santíssima Mãe, era viva, quando eu chegava em casa, eu queria sempre conversar com ela, né? Aí, eu cheguei do trabalho mais cedo, ela não tava. Aí eu falei lá em casa, cadê a mãe? Tá lá na vizinha. Aí eu fui lá. Aí minha mãe tava lá na sala da casa da vizinha conversando. Tinha minha mãe, essa vizinha, filha dela, e um homem, pele morena, sentado num canto assim, cabeça baixa. Quando eu sentei do lado dele, ele falou assim, ó. Deus é testemunha. Ele falou assim, com essa voz, ó. Não assusta não, gente. Ele falou pra mim, face a face. Os olhos tanganhados pra fora. Falou, você sabe quem sou eu? A voz é feia, não é? Eu sou o seu Sete. Fui eu que te trouxe aqui. Aí na época, novo de batizado, mal instruído, né? Acreditava em tudo que essa seita ensina. Eu achava que o diabo não tinha o poder de destruir a minha vida. Aí eu comecei a desafiar aquele macumbeiro. Eu falei pra ele assim. Ele falou assim, na voz dele. Fui eu que te trouxe aqui. Aí eu respondi assim. Eu vim com as minhas pernas. Olha só como que eu era. Ele não me trouxe aqui não, demônio. Aí ele, você tá me desafiando? Tá me desafiando? Então vou te jogar em 7 dias eu te jogo na cama. Aí virou pra minha mãe e falou assim, se a senhora não quiser que eu faça isso com ele, compra 1 litro de 51 e vira de ponta cabeça na terra. Eu vou estar de boca aberta bebendo. Escuta, a história não termina aí. Isso aqui é real, isso aqui foi real. Aí eu fui buscar a palavra. Quando eu cheguei em casa, minha Santíssima Mãe, eu trato ela com respeito, porque ela mora ainda no meu coração, tem que ser lembrado. Então, aí, quando eu cheguei em casa, minha Santíssima Mãe falou assim pra mim, Rafael, você devia ter ficado quieto ali. E agora? Vai acontecer com você? Eu falei, mãe, eu vou buscar a palavra, a ver o que Deus fala. Aí fui buscar a palavra. Adivinha o que pregou lá no culto? Pregou a mesma coisa que saiu da boca do macumbeiro. A mesma coisa. Falou assim ainda, dentro de poucos dias eu te jogo na sepultura. A mesma coisa que saiu da boca do macumbeiro lá do seu Sete. Assim ele se identificou, né? E aí? A palavra não era para falar diferente? Não era? A palavra não era para vir assim. Se fosse Deus, não era para falar. O diabo prometeu. O diabo prometeu. O diabo quer te jogar na sepultura, mas eu vou te guardar. Não era mais ou menos assim? Toma cuidado, não, viu? Você toma cuidado, não. Ah, então. A CCB criou o seu ritual, o seu particular ritual pentecostal de Umbanda. E o povo. Opa, vou buscar a palavra. Ó, não compre, não venda, não case, não separe, não namore, não faça nada sem antes buscar
o rei do inferno, a palavra maldita, as pregações de Umbanda que ocorrem nos cultos da CCB. Aquilo ali é Umbanda. É ritual de Umbanda. E eu quero que vocês provem, que vocês consigam, dentro da Bíblia, me provar o contrário. Não vem com aquela passagem da jumenta falando na boca do profeta, não. Não vem, não. Porque ali foi primeiro, que não foi o Espírito de Deus. Segundo, que foi um anjo. E terceiro, que ali não foi uma profecia, mas uma palavra de sentença para aquele profeta lá que estava judiando do pobre animal. E para finalizar esse vídeo, então, você que é membro da CCB e não sabe por que essa igreja adotou essa prática espírita, fique sabendo que lá nos Estados Unidos, no avivamento da rua Azusa, em 1906, ali foi o ponto de partida para a criação da CCB, Assembleia de Deus e todas as denominações. Né? É dali que saiu os ensinamentos e doutrina. Então, naquele avivamento, tinha pastores maçons, presta atenção, católicos, cristãos espíritas e cristãos de várias religiões. Aquilo ali foi um verdadeiro ecumenismo pentecostal, dizer assim. Então, se misturou tudo em uma panela só. E o resultado disso é essa aberração que nós vemos acontecer em várias igrejas pentecostais, principalmente aqui no Brasil. É assim, ó, o espiritismo está em quase todas essas igrejas pentecostais. Só que cada uma delas tem uma manifestação diferente da outra. Por exemplo, na CCB, os espíritos de Umbanda incorporam na boca dos seus pregadores, né? Na Assembleia de Deus, os crentes ficam girando assim, ó. Girando, parece um centro de Umbanda. Em outros, ficam fazendo umas danças lá esquisitas. Outros ficam sapateando lá, fazendo... Então, pesquisa, gente, pesquisa. Não se deixe enganar por esses espíritos enganadores. Ó, pra vocês terem uma ideia, eu estou falando a verdade aqui, ó. Se essa manifestação que ocorre nos púlpitos da CCB fosse do Espírito de Deus, então, pelo que eu falei aqui, isso aí seria uma blasfêmia contra o Espírito. E o que aconteceria comigo? Em poucos dias, Deus me jogaria nessa sepultura. E quanto tempo que eu não estou falando aqui nos meus vídeos? Faz quantos anos que eu não estou falando aqui? Que é ritual de Umbanda. É Umbanda, CCB. É Umbanda. Eu vou encerrar, tá ok? Essa é a palavra de Deus. Não. Do centro de Umbanda. Centro de Umbanda da CCB, o Ceará, aqui, ó.